Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana, com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora, o PET 2021. Esse, o PET 2, semana 2 do sétimo ano. Já tem o vídeo da semana 1, vou colocar o link aí no final. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre o mercantilismo. Trouxe para vocês uma definição de mercantilismo aí, olha só. O mercantilismo, conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas pelos estados europeus na Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII, como forma de assegurar o crescimento político e econômico e fortalecer as classes e grupos ligados a monarquias. O Estado passa a intervir diretamente na economia. Então, nessas práticas econômicas que os estados europeus, os países europeus, eles vão colocar em prática para poder enriquecer. Então, para conseguir ganhar cada vez mais riquezas, eles vão interferir diretamente na economia. Eles vão interferir de qual forma? Com as chamadas práticas mercantilistas. A gente tem aí esse desenho, vocês já devem ter visto ele em algum livro, nele tem algumas dessas práticas e eu vou explicar cada uma delas para vocês. Vou explicar aí o metalismo, balanço econômico favorável, protecionismo alfandegário, monopólio e pacto colonial. Então vamos lá. A primeira prática é o metalismo. O que é o metalismo? É um dos mais fáceis, olha só. Um país é rico na medida em que tivesse muito ouro e prata acumulados. Então, a forma como eles mediam a riqueza de um país estava ligado diretamente à quantidade de metais preciosos, ouro e prata que esses países tinham acumulado. Então, eles queriam, os países tentavam acumular cada vez mais esse tipo de metal precioso. Beleza? Vamos para a próxima aí, ó. Balança econômica favorável. Aumentar as exportações, vendas e diminuir as importações, compras. Então, um país ele sempre tenta exportar mais e importar menos. É como se ele vendesse mais e comprasse, ele gastasse menos. Aí a gente tem o exemplo, olha só, de 3 balanças. Olha só, essa balança do meio ela está estável, em que as exportações e as exportações estão iguais. No da direita aqui a gente tem as importações maiores que as exportações, e marcado aqui de vermelho, olha só, essa seria uma balança econômica favorável, em que as exportações, ou seja, a venda de produtos, então o país está ganhando dinheiro, é maior do que as importações, ou seja, compra de produtos, que o país estivesse gastando. Isso que é balança econômica favorável. Então os países sempre querem que as exportações sejam em maior número, ok? Pessoal, uma das formas para se garantir essa balança comercial favorável é essa segunda prática aí, ó, o que a gente chama de protecionismo alfandegário. É uma série de medidas que esse governo toma para dificultar ao máximo a importação de produtos e a concorrência estrangeira. Então, o protecionismo alfandegário vem de proteger. Então, a ideia é que o país ele cria medidas para que os produtos do exterior não consigam entrar no seu país de forma muito fácil. Como que ele faz isso? Criando leis proibindo ou então criando leis com impostos sobre esses produtos. Dessa forma, o produto não consegue vir do exterior para cá. Essa prática mercantilista ela era utilizada lá no século XVI, XVII e ela ainda hoje existe. Então, hoje, se você quiser comprar um produto do exterior, quando ele entra no país, dependendo do valor dele, ele é cobrado um imposto sobre ele. É por isso que, às vezes, mesmo o produto sendo mais barato lá fora, não vale a pena você comprar e mandar entregar aqui. Não é nem por causa do frete, muitas vezes o frete é até gratuito, mas é por causa justamente do imposto que tem quando o produto entra aqui. E essa prática já era feita, olha só, há muito tempo atrás. Beleza? Monopólio. O que é um monopólio? O monopólio existe quando determinada empresa domina todo o mercado ou um setor em que oferece seus produtos ou serviços. Este termo tem origem no grego monos, único, e pólen, vender. Então, o monopólio é quando só uma empresa, só uma pessoa, só um país, ele pode vender aquele produto. Então, isso a gente conhece como monopólio. O pacto colonial, olha só.
O pacto colonial ele vai ser, então, a relação entre o que a gente chama de metrópole e o que a gente chama de colônia. Esse pacto institui a exclusividade do comércio externo da colônia em favor da metrópole que a colonizou. Então a gente vai ter aí o período, né, de colonização, em que os países europeus eles vão dominar, né, os países aqui da América, e esses países vão se tornar colônias, né? Então, colônia é o país, né, que foi descoberto, no caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil era uma colônia. E metrópole era o país que tinha o controle sobre as colônias. Né? No caso do Brasil, a colônia era Portugal. E qual que é essa relação do pacto colonial? A metrópole, ela vende produtos manufaturados, né, ou seja, produtos que passaram por fábricas e escravizados para a colônia. E a colônia, ela manda matéria-primas, produtos tropicais e metais preciosos para a metrópole. A colônia só pode comercializar com a metrópole. Então a gente tem um monopólio. Então o Brasil ele só podia comercializar com quem? Com Portugal. Esse aí que é o pacto colonial. O pacto colonial é essa relação entre a metrópole e a colônia. Beleza? Pessoal, o PET traz para a gente um outro tipo de prática mercantilista, não é muito lembrada aí nos livros, mas o PET trouxe para a gente, que é o colbertismo, né? Que esse modelo vai ser usado pela França. A França usou um modelo diferente dos outros, o colbertismo. Consistia em vender seus produtos de luxo a valores maiores e controlar os gastos do governo. Então a França vai ficar famosa pelos seus produtos de luxo e eles vão ganhar muito dinheiro, né, fazendo essa venda aí para outros países. Beleza? Bom, agora vamos então às atividades. Número 1. As medidas mercantilistas foram adotadas como forma de enriquecimento dos países europeus. Analise uma consequência dessa política econômica para a América. Então a gente viu que os países, né, da América, né, que as regiões aí da América, elas vão estar sujeitas ao pacto colonial. Então elas vão sofrer, né, com esse pacto colonial, com o monopólio lá com a metrópole. Qual que vai ser a consequência para a América? Né? Vamos pensar aí. Vocês acham que vai ser positivo? Vai ser bom para a colônia? Não, né? Quem sai melhor, quem vai ganhar mais dinheiro vai ser a metrópole. Né? Então, olha só, as riquezas das colônias foram exploradas. Além disso, elas não puderam se industrializar. Então, a industrialização na América ela vai demorar mais. Por quê? Porque existiam leis proibindo isso. Né? Além disso, o poder e o controle estavam centralizados na metrópole. Então, o poder político, o poder econômico estava todo centralizado na metrópole. Então, todos esses foram problemas, né, que foram consequências aí para os países da América. Na número 2. Cada país adotou uma medida mercantilista diferente. Avalie qual das medidas você considera mais eficiente e justifique o motivo. Então, essa é uma resposta pessoal. Você vai escolher uma dessas medidas. Quais medidas? O metalismo, balança econômica favorável, protecionismo alfandegário, monopólio e pacto colonial. Qual dessas que você acha que dá mais dinheiro? Qual é essa que você acha que dá mais riqueza, mais poder para os países? E você vai justificar por que aí, beleza? Então, escolhe uma e justifica por que você escolheu ela. Na número 3... explique como os países faziam para deixar sua balança comercial favorável. Essa aí é fácil, né? Balança comercial é o quê? Exportar mais e importar menos, né? Então, vender mais e comprar menos. Então, para ter uma balança comercial favorável, os países tentavam exportar mais e importar menos. Ou seja, vender mais e comprar menos. Beleza? Vamos para a próxima. Número 4. Leia o texto. A concepção mercantilista de riqueza foi, entretanto, contestada em meados do século XVIII. O francês François Quesnay afirmava que os mercantilistas estavam errados em identificar a riqueza como a quantidade de metais preciosos, pois para ele a fonte de riqueza era a terra. O texto traz duas medidas de riqueza dos países. Hoje em dia, qual é a base da riqueza de um país? Então, no texto, a gente tem aí a crítica do metalismo, né, que falava que um país, para ser rico, ele tinha que ter ouro e prata, e falava que a fonte de riqueza é as terras. Hoje em dia, como que é medida a riqueza de um país? Né, vocês veem isso lá em geografia. Né? A medida das riquezas de um país, ela é medida através do que a gente chama de PIB, Produto Interno Bruto. Então, olha só,
A riqueza de um país é medida por meio do PIB, Produto Interno Bruto. Esse cálculo da riqueza foi inventado pelo economista russo Simon Kuznets. Basicamente, o PIB é encontrado a partir da soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país durante um determinado período. Então, a soma dessas riquezas, sejam riquezas geradas aí por ouro e prata, por outros metais, por minério, por tecnologia, por comércio, né? Então, toda essa riqueza gerada no país, ela entra na conta aí do PIB. Então, bem diferente do que a gente tinha antigamente. Pessoal, agora a partir da número 5, a gente tem aí uma cruzadinha, né? Então, a gente tem aí os espaços para vocês completarem aí com as letras. Então, na número 1, né? Na número 1, horizontal. Vocês devem verificar aí que tem na horizontal, é só lembrar de horizonte, deitado, e vertical, né? Em pé. Política econômica usada pela França. Eu expliquei para vocês qual que é a política. Começa aí com a letra C. Lembrou qual que é? Colbertismo. Isso aí, né? Aquela política econômica de vender os bens de luxo. Né? Isso aí, utilizado principalmente pela França. Então, complete aí. Vamos para a próxima. Aí tem o espaço comercial favorável quando se vende mais do que compra. Qual palavra que encaixa ali? Uma dica. Começa com a letra B. Qual que vocês acham que é? Depois a gente tem o A. E aí, adivinhou? Depois o L. Ah, agora ficou fácil, né? Outro A. Descobriu? Balança, né? Balança comercial favorável. Essa aí é a palavra da horizontal número 4. Ok? Vamos para a próxima. Principal metal produzido para fazer as moedas. Então, as moedas lá eram feitas de quê? Olha, tem 4 letras. Uma dica, começa com O. A segunda, U. Ah, agora tá fácil, né? Ouro. Então, a resposta aí da letra 6, ouro. Vamos para a próxima. 7. Continente descoberto pelos espanhóis no século XV. Qual continente que foi descoberto aí depois das grandes navegações? Começa com A. Lembra aí o nome dos continentes? Depois a letra M. E aí, qual que é a resposta certa? América. Isso aí, América, né? O continente que foi descoberto aí pelos espanhóis no século XV. E depois também, né, os portugueses vão chegar aqui no Brasil. Lembrando que o Brasil também está aí, né, no continente americano. Número 8. Estratégia de enriquecimento direto pelo acúmulo de metais preciosos. Essa aí foi a primeira prática que a gente viu. Começa com M. Depois, letra E. Lembrou qual que é? Metalismo. Isso aí, metalismo. Ok? Vamos para a próxima. Agora a gente vai para as palavras na vertical. Prática mercantilista caracterizada por explorar novos territórios. Começa com C. A gente viu que a gente tinha metrópole e a colônia. Né? Como que é o nome dessa prática? C-O-L... Colonialismo. Isso aí. Então, complete aí as letrinhas aí que encaixam aí nos quadradinhos. 3. Primeiro país a se formar. Qual foi o primeiro país a se formar? País que começa com P. Um país que foi responsável por colonizar o Brasil. Ele era a metrópole do Brasil. P-O. Sabe qual que é já? Portugal. Beleza? 5. Política mercantilista adotada pela Inglaterra. Se vocês olharem no PET, pessoal, a política aí mercantilista adotada pela Inglaterra, né, que é citada aí no PET, ela não vai caber aqui nos quadrinhos, né? Ela é o comercialismo, né? Que é a dedicação aí ao comércio. Então, a cruzadinha ela tá errada, né? Faltam 3 quadradinhos aí, ó. A palavra, né, só cabe até aqui, né? Comerciali. Aí completa aí mais 3 quadrinhos para baixo. Comercialismo, ok? Bom, pessoal, então
É isso, bons estudos, boa semana. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. As referências que eu utilizei, muito obrigado e até a próxima. Valeu!